E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei aí que hora que vocês estão tendo acesso a esse vídeo, mas vamos lá, né? Vamos continuar aí com a análise dos direitos fundamentais em espécie e dessa vez começando sobre a intimidade e a vida privada, pessoal. Na verdade, tanto a intimidade quanto a vida privada integram aí o direito à privacidade, né? Então, se a gente for ver, a privacidade ela tem essas duas vertentes, a vida privada e a intimidade, ok? Essa proteção está no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, tá joia? Vida privada, galera, é o conjunto de informações que nós compartilhamos com algumas pessoas, né? Com os amigos, alguns vizinhos, ali colegas de trabalho, colegas de estudo, né? Já a intimidade, não, é mais restrito ainda, tá joia? A intimidade é um círculo bem pequenininho, né? São informações que você passa aí a um grupo bem pequeno de pessoas, deveria ser assim, tá? Como, por exemplo, informações sobre a sua vida sexual, sua vida amorosa, tá joia? Aquela pessoa que você confia, né? Que você não quer que ela reproduza as informações por aí, tá joia? Então, esses são as informações são informações, resumindo, são informações que você não quer que qualquer pessoa saiba. Só aquela pessoa que você direcionou a sua comunicação e mais ninguém, tá joia? Então a intimidade, portanto, né, a gente pode concluir aí que amigos íntimos são raros, tá joia? Em número bem reduzido em relação a colegas, né, de colegas de escola, de trabalho, vizinhos, beleza? Bom, então, a nossa Constituição protege, né, esses dois círculos que integram aí a privacidade, tá bom? É absoluto? De novo, né, nenhum direito fundamental é absoluto. Todos eles podem ser relativizados. Aí tem aquela polêmica da proibição da tortura, tá joia? Então vamos lá. Claro que tem exceção, né? É por isso, né, é por ter exceção que a gente admite a busca domiciliar, né, que a autoridade policial entre na sua casa com mandado, né, vasculhe o que tem que vasculhar para procurar um determinado tipo de prova, tá joia? Um elemento de prova, tá bom? Também por isso, né, permite-se a busca pessoal, né, quando a autoridade revista você, né, então isso é possível? É possível sim. Claro, temos que ter aí alguns requisitos, tá joia? Também é possível a interceptação telefônica, pessoal, né, feita pelo Estado ou por um dos interlocutores. A gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Bom, também é possível, né, essa relativização, né, do nosso direito à privacidade, por exemplo, em caso de quebra de sigilo fiscário, quebra do sigilo, não vou nem editar isso aí, né, vamos continuar. Quebra do sigilo bancário e fiscal, tá joia? Me deu os dois juntos, olha que louco. Mas vamos lá. O que seria, pessoal, o sigilo fiscal, né? O sigilo fiscal seria, então, um segredo que existe em relação à administração tributária e seus contribuintes. Contribuinte é aquele que contribui, aquele que paga os tributos, tá? Então, ou seja, são informações, né, que revelam aí a situação até econômica, né, das pessoas, a situação financeira, né, das pessoas e portanto, esse conjunto de informações também é resguardado, né? Por isso que tem o sigilo fiscal. Ninguém sabe, ninguém deveria saber, né, se eu pago imposto de renda e se eu pago quanto eu pago, por exemplo, né? Tá joia? E nós temos também, pessoal, cadê? O sigilo bancário, né? O que é o sigilo bancário? O sigilo bancário é a proteção daquele conjunto de informações sobre as instituições financeiras e seus clientes, tá?
Por exemplo, vamos lá. Ninguém deve saber das movimentações que eu faço, né? Das aplicações, do meu saldo em conta, quanto eu tenho de dinheiro, tá joia? Ninguém tem que saber disso, tá? Ninguém tem que saber disso. Esses sigilos fiscal e bancário podem ser quebrados? Evidentemente que sim, tá? Mas cuidado, vamos lá. O sigilo fiscal, ele pode ser quebrado, né? Pode ser quebrado sim, tranquilamente, por juiz, por uma comissão parlamentar de inquérito, porque ela tem poderes instrutórios do juiz. Tanto faz se a CPI é estadual ou federal, tá joia? E o sigilo bancário, pessoal, também pode ser quebrado por juiz, por CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, federal ou estadual, e até mesmo pelo próprio fisco, tá joia? O STF já decidiu isso no recurso extraordinário 601/314, tá bom? Bom, então, obviamente, né, é possível a quebra desses sigilos, sim, sem nenhum problema, tá joia? Sobre, voltando lá, né, as informações da vida privada e intimidade, que envolve não só a questão financeira, bancária, mas as questões da vida pessoal. Pode acontecer, se a pessoa violar esses direitos, né, indenização por dano material, por dano moral, tá? E aí em decorrência dessa violação, tá joia? Cuidado com isso, né? Então, se a pessoa pede pra gente ser sigilosa, você vai ter que ser. Ou então, fala pra ela não te contar. Não me conta, né? Porque se vazar essa informação aí, tá problema, tá joia? Muito cuidado com isso, né? As fofocas costumam violar frontalmente, né, fortemente, esse direito que é garantido, né, e que todos devem respeitar, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo, né, sobre esse princípio, então, esse direito já foi. Vamos falar agora sobre um outro, né, a inviolabilidade das comunicações, pessoal. É o artigo 5º da Constituição, inciso 12. Olha lá o que fala o inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Tá? Então vamos lá, vamos destrinchar esse inciso 12, tá bom? Que acaba sendo um desdobramento do direito à intimidade, né? Que a gente já viu agora há pouco, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, a primeira noção é o Estado ele não pode invadir a nossa comunicação com outras pessoas, né? De maneira arbitrária, aleatória, tá? Tem que ter motivo sério, ok? Então a Constituição ela fala de 4 tipos de comunicação: a correspondência, né, as comunicações telegráficas. E aí, pessoal, para quem é novo, né, antigamente existia, na época da Constituição, existia o telegrama. Até hoje, né, ainda se usa, mas não com tanta frequência, mas é possível sim, tá? É possível o uso de telegrama até nos dias atuais, tá joia? Além da correspondência, que é carta, né? E das comunicações telegráficas, temos também as comunicações de dados. E aí você pode englobar nas comunicações de dados a videoconferência, a mensagem de texto pelo celular, tá joia? E nós temos as comunicações telefônicas. Então, são esses 4 tipos de comunicações, né, que nós temos aí e que são, então, invioláveis, né? Em regra, porque, de novo, não é absoluto, tem exceções, tá bom? Nós temos aí exceções, a gente já viu, né, dentro da própria Constituição, tá joia? Como é o caso, por exemplo, da interceptação da correspondência. Enfim, vamos ver aqui agora as hipóteses de exceção. Quando é que a gente pode, então, quebrar, violar, né, esse direito à correspondência, tá joia? Ou das comunicações, melhor dizendo, né? Então vamos lá. A gente pode, por exemplo,
interceptar a correspondência dos presos, né? Evidentemente, né? As cartas que os presos enviam para os familiares ou para amigos, enfim, serão interceptadas e analisadas, tá bom? Além disso, né, aliás, para você ter uma ideia, isso está na própria lei de execução penal, tá? O STF já pacificou isso, para caso alguém queira ver, no HC 70.814, beleza? Outra hipótese, né, não é violação, né, de acesso, né, às comunicações aí. Durante o estado de defesa e o estado de sítio, né? São dois momentos aí onde o Estado acaba, em razão de emergência, em razão de guerra, enfim, de restringindo, né? Acaba restringindo não só esse direito, mas diversos direitos fundamentais, né? Pode até, por exemplo, aplicar toque de acolher, tá joia? Bom, mas não é esse o propósito nosso, né? Além disso, o próprio inciso 12, né, pessoal, prevê aí a interceptação telefônica, né, e de dados, tá joia? Então, cuidado com isso, né? Evidentemente que só o juiz pode decretar a interceptação telefônica, né? Pelo amor de Deus. CPI não pode, MP não pode decretar, delegado não pode, eles podem pedir, tá? Eles pedem, mas quem decreta é somente juiz, tá bom? Além disso, né, o próprio inciso 12 ainda reforça que a interceptação telefônica só pode acontecer em processo penal ou em investigação criminal. Tá? Não se intercepta telefone no processo civil ou administrativo, por exemplo. Tá bom? Cuidado com isso. A lei que a Constituição se refere aí, né, foi criada depois, que é a lei número 9.296/96, tá? E essa lei, então, ela regula, né, ela regulamenta a interceptação no Brasil e ela deixa claro que só pode interceptar telefone para investigação ou em processos que envolvem, né, crimes punidos com reclusão. Então, se o crime é punido com detenção, não pode, o juiz não pode decretar interceptação telefônica, tá? Se o crime é punido apenas com multa, não pode então ter aí interceptação telefônica, tá joia? Cuidado com isso, né? Muito embora, depois que a prova é produzida no processo penal, ela pode ser usada como prova emprestada em outros processos, tá joia? Mas, enfim, é isso, né? A interceptação não é aqui uma análise da lei de interceptação, né? Mas, só para você ter uma ideia, ela é de 15 dias, né? E esse prazo pode ser prorrogado enquanto houver necessidade, sempre por um juiz, tá? Bom, sobre ainda essa... Só a título de curiosidade aqui, né? Podemos... interceptar o telefone para investigar um crime punido com reclusão e, de repente, encontrar elementos de informação, né, de outros crimes, por exemplo, punidos com detenção. E aí? Isso é o que chamamos de encontro fortuito de provas, né, ou também chamado de serendipidade. O nome é estranho, mas isso funciona, isso acontece mesmo, né? Por exemplo, eu pedi para o juiz interceptar o telefone de uma pessoa suspeita de um crime punido com reclusão, e no decorrer das investigações, eu encontro elementos desse crime, mas também encontro elementos de um crime punido com detenção. E aí o que eu faço? Jogo fora? Não, dá para usar tranquilamente. Tá? Por quê? Porque a gente iniciou corretamente, né? Foi um encontro fortuito, ao acaso, sem querer, né, de elementos aí sobre outros crimes, tá joia? Então fica aí a dica, tá? Para vocês, ok? E vamos dar sequência, né? A nossa análise aí. Estamos chegando aí no 15º minuto, né? Então eu vou seguir o vídeo, né? Talvez eu até poste aí no Instagram, mas no Instagram as informações ficarão agora, né? Ficarão até esse momento.
a partir do próximo momento, as informações, né, os outros conteúdos aqui desse vídeo estão no YouTube, beleza? Vamos lá então, né? Falamos bastante da interceptação telefônica, né? Mas a gente também sabe que, por vezes, a própria pessoa acaba gravando, acaba realizando uma gravação clandestina, né? Feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro interlocutor. Então, o A conversa com o B. O A grava a conversa com o B. B não sabe. Tá joia? E aí? Bom, vamos lá. É interessante dizer, fazer aqui agora uma separação, né, entre interceptação e gravação clandestina, tá joia? A interceptação, deixa eu só colocar aqui só um minutinho. Tá aqui. A interceptação, pessoal, ela é a gravação, né, da comunicação feita por uma terceira pessoa sem o conhecimento dos interlocutores, tá? Então A e B conversam, mas o C está gravando, né? Evidentemente que esse C é alguém do Estado, né? Tá joia? É alguém que o juiz, né? O juiz decreta, então, faça aí a gravação, tá joia? O C, então, é um agente do Estado ou autorizado pelo Estado, tá joia? É o grampo, né? O famoso grampo. Já a gravação clandestina, não. A gravação clandestina é feita por um dos interlocutores, como eu falei, tá? O A e B conversam, o A grava a conversa, ok? A interceptação só é possível em caso de autorização judicial, né? E para crimes punidos com reclusão apenas, tá joia? Já a gravação clandestina, não, óbvio, né? Não precisa de autorização judicial, porque às vezes as pessoas só têm aquele momento para poder realizar a gravação, e se ela for esperar a ordem judicial, passou o momento. Né? A prova foi produzida, mas ninguém coletou nada, né? E aí não tem o que fazer, tá bom? Bom, sobre o tema, pessoal, o STJ, né, já vem decidindo aí que é possível sim, né, a gravação clandestina, ela sempre vai ser válida se o direito protegido pela gravação for superior à privacidade do autor do crime. Então, o que a gente já pode fazer aqui? A gente pode entender que essa gravação clandestina já começa a ser utilizada não só para defesa, mas também para acusação. Tá? Eu preciso provar que o fulano é o autor do crime. Como que eu faço isso? Não tenho como provar. Né? A única forma que eu tenho é instigar uma conversa e estar gravando a conversa, né? Para descobrir, olha, ele é o autor do crime. Tá? Isso pode. Né? Pode. E digo mais. Né? Essa nossa lei 9.296 de 96, tá joia? E ela fala o seguinte, olha, cadê? A gravação ambiental, né, feita por um dos interlocutores sem o conhecimento da outra pessoa, da polícia, da MP, ela pode ser utilizada como prova de defesa, né? Ok, até então a própria lei diz isso, né? Mas olha só, o artigo 10-A da lei, que foi aí acrescentado pelo pacote anticrime, fala o seguinte, que a captação ambiental sem ordem judicial é crime, mas não quando é feita por um dos interlocutores. Ou seja, se A e B conversam e C faz a gravação clandestina, é crime, tá joia? Contudo, entretanto, né, apesar disso, nós temos aqui algumas observações doutrinárias, tá? É possível, então, a licitude dessa gravação, né, tanto para a acusação quanto para a defesa, ok? Até porque, sob pena de ofensa, né, ao princípio da paridade de armas, né?
ninguém pode ter aí uma arma a mais que a outra, né? Embora, em alguns momentos, né, existe sim uma diferenciação, mas isso aí é matéria para outro momento, uma análise de outro momento. Que mais? Que mais? Ah, aqui, ó, sobre essa gravação feita por terceira pessoa, né? Embora, não obstante, né, o texto do artigo 10A da Lei 9296/96, o STJ já decidiu, né, sobre o assunto, destacando o seguinte: cadê? Embora a gravação clandestina pudesse ser enquadrada inicialmente como um crime do artigo 10, no contexto, né, do fato ali, é possível que um terceiro faça a gravação com base, né, esse terceiro ele é acobertado por uma excludente da ilicitude. Por quê? Porque ele estava fazendo isso contra uma agressão injusta, atual e iminente. Ou seja, o terceiro, então, filmando, gravando, né, uma conversa, uma ação ali de pessoas, ele estaria agindo sobre legítima defesa daquela terceira, da vítima, tá joia? Então, o STJ tem esse posicionamento, né? E o STJ não tem número de processos porque corre em segredo de justiça, né? Mas essa é a tendência, tá joia? E o STF destacou, isso é importante, que em processos eleitorais, a prova, a gravação clandestina é ilícita, né? Sem aí a ordem judicial, tá joia? Mesmo que produzida por um dos interlocutores, tá? Portanto, em regra, em processo eleitoral, a gravação clandestina ela é ilícita, ainda que feita por um dos interlocutores. Só não vai ser ilícita, cadê? Quando a gravação for em local público, sem qualquer controle de acesso, né? Óbvio, né? Porque aí se é um local público, se é um local que não tem nenhum controle de acesso, evidentemente que ninguém vai ter aí a proteção, né, da privacidade. Tá joia? Você quis um local público, então não tem. É por isso que, por exemplo, é permitido aí aquelas câmeras de vigilância, né, que auxiliam aí a polícia a encontrar pessoas, veículos, tá joia? A definir a rota que a pessoa fez, né, com um carro roubado, por exemplo, tá bom? Bom, já falei sobre a quebra de sigilo, né? Ok, tranquilo. E é isso, né? Vou ficando por aqui e a gente se encontra aí nos próximos vídeos, beleza? Valeu, galera. Até mais.